E aí, pessoal, vamos seguir com nossos vídeos a respeito das funções trigonométricas? A nossa videoaula de hoje é sobre o gráfico da função cosseno. O objetivo é identificar gráficos de funções trigonométricas, seno, cosseno e tangente, reconhecendo suas propriedades. Hoje falaremos da função cosseno. Então, o primeiro exemplo aqui, ó, esboçar o gráfico da função f de x igual a cosseno de x. Então, pessoal, como eu falei nas videoaulas anteriores, se você aprendeu bem a esboçar o gráfico da função seno, função cosseno é bem parecidíssimo, é bem igual, bem tranquilo, tá? Sem estresse. Então, olha só, primeiro passo aqui, nós faremos aquela tabelinha que eu já falei para vocês. Vem aqui, aqui é x, deixa um espaço legal aqui, né? E aqui no meio você escreve a função, que no caso é cosseno de x, tá? Tudo que tiver depois da igualdade aqui. Pessoal, como eu falei, vamos trabalhar com aqueles arcos bem tranquilo que a gente sabe de cor, né? Bem tranquilão. Que são os arcos de 0 graus, 90, 180, 270 e 360 graus. Então, como não tem nada aqui, né? É comum a gente apresentar primeiro a função genérica aqui, cosseno de x. Não há um número diferente do 1 aqui, ó. É bem tranquilo, então o x é o próprio arco que eu dei aqui. Então a gente já completa aqui, ó. X, ó, primeira linha aqui, ó, 0 graus, eu coloco aqui, 0 graus. Na segunda linha aqui, 90 graus, vem aqui, bem tranquilo. E aqui, 180, agora 270 e aqui, 360. Relembrando lá, pessoal, a nossa circunferência trigonométrica está aqui. Vamos lá, aqui é cosseno, aqui é seno. Então, aqui eu tenho 1 e 0, 0 e 1, menos 1 e 0, 0 e menos 1. E os arcos, 0 graus aqui, 0 grau, 90 graus aqui, 180, 270 graus e 360 graus que cai aqui no 0 graus, que a gente já sabe. Então, olha só, cosseno de zero. Cosseno agora é o primeiro valor, tá? Seno, segundo valor. Cosseno, primeiro valor. Cosseno de 0 graus aqui é 1. Deixei ele aqui, ó, tá? Como não tem ninguém antes aqui do cosseno, para eu poder somar, subtrair ou, de repente, multiplicar, né? Se for o caso, colado aqui no cosseno. Então, a gente já vai colocar aqui direto. O cosseno de 90 é o primeiro valor, é 0. O cosseno de 180 é o menos 1. O cosseno de 270, primeiro valor, é o 0. E o cosseno de 360 graus, o primeiro valor, é o 1. Então, agora a gente faz aqui o desenho da nossa função aqui, o gráfico, né? Então, aqui vai ficar assim, ó. Olha só, aqui é como se pegasse a circunferência e esticasse ela aqui no eixo X, ó. Então, tá aqui. Então, aqui varia de 1. Eu tenho menos 1 aqui, vou marcar aqui, basicamente. Então, aqui é 0 graus, 90, 180, 270, 360. Como eu falei, isso aqui pode aparecer na forma de π radianos. Ao invés de 90, poderia estar aqui π sobre 2, né? Aqui seria 0, aqui π sobre 2, aqui π. Aqui 270 é o triplo de 290, é só jogar um 3 aqui, ó. Seria 3π sobre 2, está no lugar desse 270. E no lugar do 360, como é o dobro de 180, 180 é π, aqui seria 2π. Ok? Então, vamos lá. O primeiro par ordenado aqui é 0 graus e 1. O outro par ordenado 90 graus e 0. Esse aqui 180, 180 graus e menos 1. E aqui 270 e 0. E aqui 360 graus e 1. São os nossos pares ordenados. Então, primeiro 0 graus e 1. Tá aqui, ó. 90 graus e 0 está aqui, né? 90 graus e 0 vai lá no valor diferente do 0 e marca. 180 graus e menos 1 está aqui, ó. 270 e 0 está aqui. 360 graus e 1. Pessoal, uma coisa aqui muito importante agora. A impressão que dá, eu já vi muito aluno fazer isso, ele pega e faz que nem uma parábola, função quadrática. E não é, hein? Cuidado. Você começa com a perninha aqui, ó, né? Chamando isso aqui de perninha pra gente entender, ó. Essa é a cossenoide, o comportamento dela é isso aqui, ó. Aí vem aqui, né? Vai lá de novo e aqui, ó, perninha para baixo. Então, isso aqui continua, ó. Isso aqui continua, tá? Essa onda aí continua, ok? Por exemplo, o próximo ponto seria 450 graus aqui, ó. Então, seria, eu repetir aqui esse padrão, né? Depois 450 com 90, 540, viria para cá. E por aí vai. A mesma coisa seria aqui, ó, menos 90,
menos 180, tá? Tudo bem, pessoal? Ok. O que a gente agora vai analisar nessa função aqui, prontinha aqui, chamada também de cossenoide, tá? A outra que a gente viu é a senoide, essa tem um comportamento, função cosseno, a gente chama de cossenoide. Então, o período aqui, ó, eu vou chamar só de P, vocês já se acostumaram com isso. Então, o período é eu pegar esse cara menos esse aqui, ó. É de quanto em quanto ela se repete. Olha aqui, ó. Tá vendo, ó? Beleza? Ok, eu tô descendo, vem aqui, ó, subindo, descendo, aí vem subindo, descendo. Então, do 0 a 360 é um período e isso continua. Esse movimento continua. Então, o período aqui é 360 graus ou 2π. Também você pode utilizar aquele 2π sobre K, ok? Você pode fazer isso também. 2π sobre K. O K é o cara colado aqui, ó, no X aqui, ó. No caso aqui é o 1, né? Ficaria 2π dividido por K, que é 1, que daria 2π. Tudo bem? A imagem você vai pegar aqui, ó, o mínimo, o valor mínimo que ela soma e o valor máximo. Então, vai do menos 1 ao 1. Bem parecido aí com a função seno. Aí vem aquele conceito lá de ondulatória, amplitude e o eixo de simetria. Eixo de simetria. A amplitude aqui, pessoal, analisando primeiro o eixo de simetria. Agora, lá na função seno, eu tinha dado uma dica para vocês pegar esse cara aqui do meio, ou as extremidades. Agora, sempre é o segundo aqui, ó, de cima para baixo, ou o penúltimo, tá? Ou esse aqui, ó. Te mostra o eixo de simetria. É y igual a 0. É onde você passa aqui, ó, um corte aqui, ó, certo? E você percebe que está dividindo essa função ao meio. Então, é y igual a 0. A amplitude, a nossa amplitude aqui, é desse eixo de simetria até essa crista aqui, ó, da onda. Então, é y igual a 0, do 0 até o 1, a amplitude vale 1. Você pode também utilizar aquele A mais ou menos B. No próximo gráfico agora, nós faremos mais um, eu vou mostrar para vocês. Então, são esses conceitos que é importante você saber da função cosseno. O domínio é os reais, né, assim como na função seno. Os conceitos mais cobrados são esses, com exceção da amplitude, que é um conceito lá de ondulatória de física. Ah, pessoal, outra coisa que eu estava querendo lembrar, acabei lembrando aqui, estava buscando essa lembrança. Lembra que eu falei para vocês no vídeo anterior, na correção lá da função seno? Se eu fizer um corte aqui agora, presta atenção, eu consigo enxergar a parte aqui, ó, que ficou aqui, ó, fiz o corte, tá? O que ficou à direita é igual ao que ficou à esquerda, que isso aqui, na verdade, continua, né? Isso aqui a gente sabe que continua. A gente percebe que sim, né? A gente percebe que sim. Então, essa função, ela é chamada de função par. Por que ela é função par? Se eu pegar aqui, por exemplo, ela é função par, na verdade, por causa disso aqui. Se eu pegar o cosseno, por exemplo, de 30 graus, é a mesma coisa que o cosseno de menos 30, aqui no sentido negativo. O cosseno de menos 30, ou 330, que está aqui, é a mesma coisa que o cosseno de 30, é o mesmo valor. Então, quando eu faço um corte aqui, ó, no eixo Y, eu percebo o que está à esquerda aqui, ó, esse movimento do gráfico, é a mesma coisa aqui. Lá na função seno, não. Lembra que nós fizemos, eu vou até mostrar para vocês aqui, da aula anterior. Olha aqui, ó, a função seno aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês, voltando lá na aula anterior, né? Aqui, isso aqui continua, né? Função seno. Se eu faço um corte aqui, eu percebo que, ó, aqui está para cima, aqui está para baixo. Então, em relação ao eixo Y, eu não tenho essa simetria, eu não consigo. Mas se eu pegar isso aqui, ó, e fizer assim, ó, vai encaixar aqui, ó. Se eu pegar aqui esse, né, em relação à origem aqui, ó. Se eu colocar um prego aqui, isso aqui ficou, né, tipo móvel aqui, né, movimentando. Aí eu pego isso aqui e vou girando, esse biquinho para baixo aqui, eu vou girando e vou encaixar ele aqui, ó, de forma perfeita. Quando acontece isso, ela é simétrica em relação ao eixo, a origem. Quando acontece isso, é uma função que ímpar. No caso da função que a gente está estudando agora, que é a cosseno, olha aqui, ó, se eu fizer o corte aqui, ó, eu percebo já de cara que o que ficou à direita é igual ao que ficou à esquerda. Então, ela é uma função par, tá? Mas em decorrência disso daqui que eu falei. Vamos para o último exemplo. Então, tá aqui, né, a função do tipo completa. Olha aí, ó. A mais ou menos B, cosseno. B é o cara multiplicando o cosseno. O kx é o número colado no x, mais o n geralmente aparece em π radianos ou em forma de graus. Esboçar o gráfico de y igual a 1 mais 2 cosseno de 5x. Parece um bicho, né? Vamos lá, mas não é nada disso, é bem tranquilinho aí. Então vai ficar assim, ó.
Coloca x aqui, coloca y aqui no meio, tudo que tiver depois da igualdade, ó. 1 mais 2 cosseno, olha aí, de 5x. Aí aqui, pessoal, sempre começa pelo meio, vai ficar 1 mais 2 cosseno de 5x, não, né? 0 graus. Tudo que tiver aqui, ó, depois da palavra cosseno, você ignora e coloca aqueles valores que vocês já sabem. Beleza? Passou aqui umas duas linhas, tudo bem, né? Agora, para a gente encontrar esses carinhas aqui, eu vou pegar esse e jogar aqui? Não. Faríamos isso se não tivesse ninguém colado aqui no x, mas tem os 5 colados no x, então você tem que fazer essa continha aqui, ó. 5x igual a quem está aqui na primeira linha, 0 graus. Então, x igual a 0 graus sobre 5, x igual a 0 graus dividido por 5, que dá 0. Coloca 0 aqui, ó. Ok? Agora, próxima linha aqui é 90 graus. Então, eu tenho 5x igual a 90 graus. Então, x igual a 90 graus dividido por 5. Toda divisão por 5, vocês já sabem, termina com 0, ignora o 0, dobra o 9. Vai dar 18 graus. Então, aqui é 18 graus. A boa notícia, já falei para vocês nos vídeos anteriores, não precisa fazer o cálculo seguinte, não precisa. Eu já sei que aumenta de 18 em 18. Então, o próximo aqui, ó, é 36. Joga mais 16, mais 18 aqui, vai dar 54. Joga mais 18 aqui, vai para 72 graus. Agora, achar o carinha aqui, o y. Vamos lá. Cosseno é o primeiro valor. Cosseno de 0 é 1. Não é isso? Vamos colocar aqui, ó. Porque eu tenho situações aqui para resolver, ó, que está antes do cosseno aqui, ó. 1 mais 2 vezes esse valor. 2 vezes cosseno de 0. Cosseno de 90 é 0. Cosseno de 180 é o menos 1. Não sei se dá para ver direitinho no vídeo. Menos 1, tá? Menos 1 aqui, nosso rascunho. E o cosseno de 270 é 0, de 360 é 1. Só analisar aqui. Olha aí a nossa circunferência, ok? Então, a gente resolve isso aqui agora. Primeiro o produto, hein? Cuidado para não errar aqui e somar. Primeiro você resolve esse produto. 2 vezes 1 é 2, mais 1 fica 3 aqui, ó. 2 vezes 0 é 0, mais 1 fica 1. Ó, 2 vezes o cosseno de 90, que é 0. Agora, 2 vezes menos 1, que é o cosseno de 180 é menos 1. 2 vezes menos 1 dá menos 2. Menos 2 mais 1 fica menos 1. 2 vezes 0 é 0. O produto primeiro, né? 2 cosseno de 270 graus, que é 0. 2 vezes 0 é 0, sobra 1. Cosseno de 360 é 1. 2 vezes 1, 2 mais 1, 3. Vamos fazer o nosso gráfico. Bem aqui, ó. Ó, o y está variando aqui, eu tenho um menos 1 aqui, eu deixei ele bem aqui, ó, menos 1, aí eu tenho 1, 2 e o 3 que aparece também aqui, ó. Então, vamos lá, pessoal. Primeiro par ordenado, 0 graus e 3, tá aqui, ó. Vamos arrumar primeiro o eixo x, né? Então, eu tenho aqui 0 graus, vamos colocar na forma mesmo de graus, né? 18 graus, senão teríamos que converter isso para pi radianos. 36 graus... 54 graus, 72 graus, tá aqui. Ok? Então, vamos lá. 0 graus e 3 tá aqui. 18 graus e 1, ele tá bem aqui também. 36 graus e menos 1 bem aqui, ó. 36 e o menos 1 do y. Agora, 54 e 1. 54 graus e 1. 72 graus e 3 aqui, ó. Como eu falei, pessoal, cuidado, viu? Dá a impressão de ser uma parábola. Função... segundo grau aí, não é, tá? Começa com a curvinha aqui, ó. Puxa aqui, né? Perninha aqui e vem, ó. Prova discursiva, se você fizer isso, puxar isso aí, continuar aqui, ó. Isso aqui é um erro, tá? Vem aqui, ó. Fiz aqui sem querer, explicando. Beleza. Então, pessoal, lembrando, isso aqui continua, já sabemos. Agora, vamos lá. Quem que é o período? Período, basta pegar esse cara menos esse. 72 graus ou... Aí a gente tem que converter isso aqui para pi radianos. Vamos lá, vamos fazer essa continha, né? Eu tenho aqui, ó, pi é 180, 72 graus é o que? É x, multiplica cruzado, 180x, 72 pi. Então, x igual a 72 pi sobre 180. Dá para simplificar isso aqui por 9, né, logo? Então, vai ficar aqui, ó, 72 por 9 dá 8 pi.
180 por 9 dá 20, né? 2 vezes 9 dá 18, 180. Tem 8 sobre 20, ainda dá para simplificar por 4. 8 por 4 é 2 e 20 por 4 dá 5. Então, é 2π sobre 5. Então, tá aqui, ó, 2π sobre 5. 180 por 5 dá 36. 2 vezes 36, 72. Poderíamos ter pensado assim, né? Tudo bem, então o período tá aí, pessoal. Poderia também utilizar aquele macete, né? Macete nada, aquela formulinha. Qual que é a fórmula do período? Vamos lá. É 2π sobre k. Seria mais rápido, né? Bem mais rápido. Ficaria 2π, o k é o cara colado aqui no x, ó, que é o 5. Então, ficaria 2π sobre 5. Ó a resposta aqui, molezinha, bem rápido. Sem estresse, né? Mas tudo bem, né? Tudo vale a pena. Agora a imagem. Vamos fazer a imagem aqui, ó. Imagem. Se você pegar A mais B, lembra? Ou A menos B, ó, aqui é o... Vamos lá. Esse aqui é o A, esse aqui é o B. Como é que é o macete da imagem? A menos B, né? Faz A menos B primeiro. Fica 1 menos 2, né? A menos B, então seria 1 menos o 2. 1 menos 2 dá menos 1, a imagem. Olha aqui, ó, dá menos 1. E A mais B. A menos B e A mais B para você conseguir a imagem. A mais B ficaria 1 mais 2, que dá 3. Vamos conferir aqui no nosso gráfico. Ó, menos 1 tá aqui, né? Esse aqui é o menos 1, tá? A 3, ó. O mínimo que ela assume, menos 1, ok. Tá aqui. E o máximo que ela assume, 3. Tá aí. Conseguimos. Beleza. Agora, amplitude e eixo de simetria. Eixo de simetria é onde é só você olhar o A aqui, é o 1. Eixo de simetria é o A, amplitude é o B. Então, eixo de simetria é Y igual a 1. Olha aí, ó. Basta ver também, fazer aquela análise, né? Onde é que, se eu passar aqui um corte horizontal, eu consigo cortar esse gráfico aqui, ó, para cima e para baixo, do mesmo jeito aqui, ó. Tá vendo? Olha aí. Aí, desse eixo de simetria até a crista aqui, eu tenho a amplitude. Amplitude sempre é o carinha aqui, o B, ó. No caso é o 2. Do 1 até o 3, ó, amplitude, eixo de simetria 1, do 1 até o 3 é 2. 2 unidades. Então, amplitude, 2 unidades. Beleza, pessoal? E como eu falei, essa função, ela continua aqui, ó. Ela vem, continua, né? Se você fizer um corte aqui, você vai ver que o que ficou para a direita é igual ao que ficou para a esquerda. Ela é uma função o quê? Função par. Quando ela é simétrica em relação ao eixo y, ela é uma função par. Até anotamos aqui na função anterior. Valeu? Próxima página são as atividades. Então, olha aí, pessoal, atividade 1, letra A, letra B e a número 2 aí com as letras A, B e C. Eu estarei postando também no grupo essas atividades. Valeu? Próxima aula eu venho com a correção.